Boa noite. Desculpa, demorei aí esses 4 minutinhos aí, tava em outra aula, né? Até que nós finalizamos ali, muitas perguntas e dúvidas, mas deu certo. Pessoal, vou passar um vídeo de Senai Play e ver se alguém mais vai entrar. Assim que todo mundo entrar, nós já iniciamos a nossa aula, pode ser? Bem rapidinho, 5, 6 minutinhos, nós já iniciamos a nossa aula. Quando pensamos no futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria no mínimo 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem, controlam e aprimoram essas máquinas. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números, o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir um pouco em pouco tempo. Nossa! Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né? Ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação do eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade e a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação.
Resumindo, a automação está no controle de tudo. Na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Aqui na Faculdade Senai de Tecnologia em Porto Alegre, um grupo de alunos está preparando um trabalho na área mais avançada em automação, a robótica. É um curso bastante voltado para aplicação, né, e foco em problemas reais que as empresas têm. O aluno formado como tecnólogo, ele está plenamente apto a fazer qualquer tipo de pós-graduação, desde a especialização até mestrado e doutorado, e às vezes ele pode até mesmo complementar, fazendo, se quiser, alguma outra faculdade, como engenharia, por exemplo. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de uma engenharia, de um mestrado, alguma coisa assim. Então acho que foi questão assim do tempo que eu ia levar para terminar o curso. No passado, um robô atuando na indústria era uma raridade. Hoje, como acabamos de ver, esses mecanismos engenhosos fazem parte do universo dos tecnólogos em automação industrial desde a formação e continuarão fazendo parte do cotidiano desses profissionais no mercado. E como falamos de passado e presente, que tal focarmos no futuro? Além de facilitarem as operações das indústrias, as tecnologias de automação também geram sistemas mais eficientes e inteligentes para o nosso dia a dia, como é o caso da medição de energia. Hoje podemos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster, especializada em tecnologias automatizadas de medição. O Stênio é um deles. A sua história como tecnólogo em automação industrial começou cedo. Stênio, eu queria saber que caminhos que te levaram para escolher trabalhar com automação industrial? Já lá na infância, nasce aquela curiosidade, aquela vontade de querer saber como as coisas funcionam, de querer desmontar as coisas do pai, querer usar ferramenta. Estragou muito radinho. Muito radinho, e quando montava sempre sobrava uma peça, eu não sabia o que era. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial. Então, comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico. Só que a automação industrial, ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio de trabalhar, desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte, desenvolvimento, são diversas as áreas de trabalho dentro da empresa. Conforme nós falamos lá na engenharia de produto, aquele produto que é desenvolvido lá, ele sai da engenharia de produto e ele vem para engenharia de processo para produção. Então quer dizer que automação não é só processos com robôs? Não, Flávia. Muitas vezes as pessoas associam a automação
a melhorar um processo de movimentação. Mas a automação em si, ela visa resolver um problema e facilitar um problema otimizando o recurso. Hoje nós conhecemos uma profissão que tem uma relação firme e direta com o nosso futuro, com o futuro da indústria e da economia global. Os tecnólogos em automação industrial ainda vão desenvolver tecnologias que agora parecem impensáveis, como os robôs já foram um dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa incursão por esse universo tão promissor. Um beijo, até o próximo programa. Tchau! Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre medição, controle de pressão invariável, tá? É uma das questões do fórum também. Vamos falar um pouco sobre como que é o funcionamento, vamos falar o bem básico, tá? Tentando resumir o que está no livro de vocês, dentro do AVA de vocês ali, e falar um pouco sobre a calibração dele, como que é feita, como que é realizada, beleza? Conforme vocês for tendo dúvida, vocês podem ir levantando a mão ou entrar na sala, tá? Pode abrir o áudio de vocês e falar. Falando nisso, pessoal, dia 2 eu vou estar aí, tá? Em Goianésia. Vocês são de Goianésia, certo? Certo, professor. Infelizmente, eu vou numa turma de eletrotécnica aí. Eu até pedi para a coordenadora de vocês, né, perguntando se vocês podiam ir, né, no dia 2, para nós estar se conhecendo e tal. Aí ela falou, não, porque eles têm turma no dia 3 e como mexeu muito no cronograma de vocês, pela substituição de professores, ela preferiu não comunicar vocês. Mas se caso vocês estiverem ali perto do Senai, eu nem sei onde que fica o Senai aí, questão de hotel, essas coisas, mas acima de tudo, né, se vocês quiser ir dar um pulo lá no Senai, para nós trocar uma ideia, conhecer vocês, fica à vontade, tá? Então, dia 2, semana que vem, creio que vai dar, deixa eu ver, vai dar quarta para quinta. Estarei aí com vocês aí em Goianésia e conhecer essa cidade aí da Jales. Alguém trabalha na Jales ou não? Eu trabalho. Ó, João Carlos, você trabalha de que lá? Will? Sou eletricista industrial. Ah, você já trabalha na área de elétrica industrial na Jales Machado? Sim, Empresa... já tem 18 anos. Rapaz, virou patrimônio já, ué. Agora a instrumentação lá manda muito, hein, João? Top. Então, deixa eu abrir meu slide aqui para nós começarmos a nossa aula de hoje, tá? Conforme for surgindo as dúvidas. Felizmente, isso aqui é prática, então você praticando ali, você vai conhecendo melhor, mas o que eu puder passar para vocês em teoria, eu vou estar aplicando para vocês aqui, ok? Lembrando que instrumentação, além de prática, você tem que conhecer muito teoria, tá? Principalmente em medições, cálculos de derivadas, essas coisas entra bastante na parte da instrumentação. Então, o que é pressão, a definição e o conceito disso? É um dos tópicos que a gente vai falar, então é a parte da introdução, e a importância da medição de pressão na indústria. Então, qual que é a importância, né, dessa medição de pressão dentro da indústria? Por que que o pessoal, né, tem tanta importância para ela dentro da área de manutenção e instrumentação dentro da indústria? E aqui vai falar um pouco sobre cada um. Primeiramente, o que é uma pressão? O termo pressão é utilizado em diversos ramos da ciência, como uma grandeza escalar que mensura a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço, podendo... Desculpa, pessoal. Uma grandeza escalar que mensura a ação de uma ou mais forças sobre um determinado espaço, podendo este ser líquido ou gasoso, ou até mesmo sólido, né? Tudo que estiver pressurizado ali, né? Ou qualquer um desses materiais, líquido, gasoso ou sólido, a pressão é uma propriedade intrínseca, né, a qualquer sistema. E pode ser favorável ou desfavorável para o homem, ok? A pressão que um gás ou vapor exerce sobre a pá de uma hélice, por exemplo, pode ser convertida em trabalho.
o outro lado, a pressão da água nas profundezas do oceano, que acontece a implosão, né, é um dos grandes desafios para os pesquisadores que buscam novas fontes de recursos naturais para poder avançar suas expectativas. Então, quando a gente tem um sentido de pressão, a gente tem um vetorial, né, que é nossos cálculos, né, V1 sobre delta sobre T, que é igual a S1, né, então é o quê? Uma força aplicada sobre cada a amplitude, uma força aplicada sobre a minha horizontal e uma força aplicada dentro do meu, né, condutor, ou seja, dentro do meu produto ou material, que automaticamente, quando você tem uma pressão sobre ele, ele faz o quê? Implodir para dentro. Quando você tem uma pressão sobre ele, né, ele faz o quê? Uma explosão. Lembrando que a medição de pressão ela é fundamental na indústria porque garante a segurança, a eficiência energética e a qualidade do produto. Segurança vai falar sobre o quê? Evita vazamentos, explosões, que é o que mais acontece, principalmente em caldeiras, né? Na Jalles Machado tem muito grandes, né? São as grandes e enormes caldeiras, principalmente quando se fala em usina ou usina de álcool ou usina de energia, né? Caldeiras trabalha bastante, é um material muito pressurizado, que tem uma PMTA, uma permissão trabalhava admissível em cima dela, e garante o quê? A segurança dos trabalhadores e da planta industrial. Identifica precocemente possíveis falhas nos sistemas e traz uma grande eficiência energética, melhora a eficiência energética, evita desperdícios, qualidade do produto, garante a uniformidade, a consistência dos produtos, evita devoluções e clientes insatisfeitos, otimização de processo, otimiza o controle do processo e aumenta a eficiência da produção. Então, tudo isso, né, é uma das qualidades de medição de pressão que é fundamentais dentro da indústria, beleza? E a gente vai trabalhar com alguns tipos de sensores de pressão industriais e pode ser utilizado para o quê? Monitorizar a pressão de processos industriais. Quem já ouviu falar sobre o manômetro, né, que é o que faz a medição de leitura de pressão, ou seja, de água, ou seja, de vapor, ou seja, né, de ar comprimido. Então, medir o caudal de fluidos, detectar fugas de líquidos ou gases, medir o nível de enchimento de tanques e reservatórios. Então, sempre ali, né, você vai ter um manômetro indicando para você, em bar, um compressor, uma caldeira, parte de água, pressão de água. Então, sempre você vai ter ali um pressostato, né, um termopar, que vai ter essa medição de pressão sobre aquele equipamento ou local. E os tipos de sensores que a gente temos? Temos os sensores mecânicos, que são os manômetros, que você vai trabalhar visualmente, e temos os eletrônicos, transdutores e transmissores, que ele vai converter aquele sinal de pressão em sinal elétrico, aonde que ele vai mandar um sinal para o supervisório, e o supervisório vai entender que está recebendo o sinal daquele sistema, certo? Então, essa transferência de sinal é puramente instrumentação. Então, uma parte que você está trabalhando, a instrumentação antiga, que é mais mecanizada, como manômetro, você tem, né, um termopar, um transdutor, que é um sensor aonde que ele vai pegar aquele sinal e vai transmitir em elétron, ou seja, 24 volts ou 4 miliamperes, né? Então, ele vai mandar um sinal de valor modificado para pressão, ok? Até o momento, vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Tranquilo? Pode dar continuidade, sequência? Vamos lá. Pode sim, professor. Pode, professor. Beleza. Quando eu trabalho com manômetros, né, eu vou trabalhar internamente dentro dele. Dentro do meu manômetro, eu tenho uma agulha, onde que ela vai fazer a leitura do meu manômetro, no turbo de Bourdon, aonde que ele vai ter as indicações desse Bourdon. E esse bordão, essa agulha, ela tem uma mola onde que ela, conforme você vai aumentando a pressão, essa mola ela vai diminuindo, né? E mostrando o indicador. E nisso a gente tem a piste, o tirante, a cremalheira, o mecanismo e o soquete, tá? Então tudo isso, né, faz parte de um manômetro, onde que a pressão é ejetada aqui, onde que
Ejeção de pressão colocada, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um movimento dessa êmpse, onde que ele movimenta a nossa agulha, trazendo as indicações. Isso aqui, né, a gente dá manutenção, às vezes ele é dentro de um líquido, tá? Tem líquidos dentro dele, às vezes ele é a seco mesmo. Então, vai depender do manômetro que você vai estar trabalhando com ele. Os manômetros em manutenção de manômetros devem ser feitos com o quê? Regularidade, e pode incluir inspeção, limpeza, lubrificação e calibração. Então, ele tem um certo de calibração ali. Então, a quantidade de pressão ela tem que ter naquele manômetro para que ele possa estar, né, mandando um sinal efêtuo, né? A frequência depende do tipo de manômetro e das condições de uso de manutenção de manômetros. O que a gente vai trabalhar em manutenção de manômetro? Verificar o estado geral do manômetro, como que ele está, o formato que ele está, se ele está tendo vazamento de líquido, se ele está medindo certo, se a ponteira está correta, incluindo a caixa, o mostrador e o visor. Verificar se há sinais de danos, pancada, corrosão, vazamento. Limpar o manômetro para assegurar a pressão, que é essencial, e lubrificar o manômetro com lubrificante recomendado pelo fabricante. Então, você tem ali um lubrificante onde que você consegue lubrificar aquele manômetro e está trabalhando com ele. Calibrar o manômetro com equipamentos de referência certificados e calibrados, tá? Você tem que ter o selo de calibração dele ali, aonde que você vai estar trabalhando com essa parte. Quando eu trabalho em transdutor e transmissores, né, eu vou ter um multímetro onde que eu vou conferir a minha alimentação dele e trabalhar na sua parte de calibração, tá? Agora eu já estou falando em transmissor elétrico, já não é mais mecânico, né? Aquela mecanização ali já está sendo bem diminuída dentro da indústria, onde que a gente está usando mais transmissores. E nessa parte de transmissor, a gente tem uma calibração exata, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? E qual que são os seus sinais. O que é um transdutor? O que você deve verificar em sua manutenção? Verificar o quê? Sinais de desgastes ou acúmulo de detritos. Limpar regularmente com um pano limpo e seco com agente de limpeza não abrasivo. Os transmissores, isso é o transdutores, tá? Os transmissores, isolar o transmissor do processo com válvula de isolamento. Retirar o transmissor ou fechar as válvulas dos coletores. Abrir suavemente a válvula de purga para liberação de pressão. Manutenção de preventiva. Aumentar a confiabilidade dos equipamentos. Reduzir o custo com reparos emergenciais. Garantir a precisão deles, né, das medições. Prolongar a vida útil dos dispositivos com maior segurança operacional. Quando eu trabalho com transdutor e transmissores, um transdutor é um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. Então, ele vai pegar aquela energia daquela pressão e ele vai transformar ela em sinal. O transmissor é um sensor que transmite dados por longas distâncias. Compensação, o transdutor é um transmissor, mas nem todo transmissor é um transdutor, ele tem uma diferença. Os transdutores, eles adaptam os sinais, né, para garantir uma comunicação eficaz. Então, a quantidade de pressão que está ali, ele está adaptando aquela pressão ali para poder emitir os sinais eficazes entre os sensores e os sistemas de controle. Transmissor de pressão, ele tem uma saída de 4 a 20 mA, tá? Então, ele vai ter esse sinal. Ele vai ter esse sinal, ou de 0 a 10 volts, né? São dispositivos que convertem a pressão em um sinal elétrico analógico. Então, dependendo da pressão que ele vai converter ali, ele vai mandar um sinal. Ou seja, de 4 a 20 mA, se ele mandar 4, ele vai trabalhar com esse range, 4 será o 0 e 20 mA será o sinal máximo. Então, nesse range, ele vai trabalhar de 0 a um sinal 100, mais ou menos, né? Então, ele vai trabalhar de 4 a 20 ou de 0 a 10 volts, tá? Que são utilizados em diversas aplicações industriais, como controle de processo, monitoramento ambiental, indústria alimentícia. Sinal de 4 a 20, né, você tem que ter um multímetro que mede esse sinal também, não é qualquer multímetro, é um multímetro que trabalha de 4 a 20 mA e é o mais utilizado dentro da indústria, tá? Deixa eu ver aqui o valor de um multímetro. A gente vai ter os valores desses multímetros aqui. O mais barato que a gente utilizamos da Fluke aí, né? Vai medir o 4 a 20, é 632. Tem esses barrelinhos aqui, né? Mas
Os bons mesmo, né? Chega a 3.000 e pouco, né? Temos alguns sinais, né? Que ele vai trabalhar aí com sinais de 4 a 20. Na parte da instrumentação é bastante utilizado, tá? Esses multímetros de 4 a 20, não tanto como a elétrica. A elétrica é mais medição de corrente, grandezas elétricas, né? Essas aqui são as grandezas de sinais, aonde que a gente vai trabalhar. Então, o sinal de 4 mA representa o valor mínimo de medição e 20 mA é o valor máximo. Então, se eu vou trabalhar dentro desse range, ele vai emitir esses tipos de sinais para o meu CLP e ele vai entender quantos bar de pressão que está ali. Se minha pressão está pouca, ele vai emitir 4 mA. Se ela não tem pressão nenhuma, vai dar zerado. Mas se minha pressão chegou ao máximo, ele vai mandar 20 mA, né? E ele vai mandar esse sinal falando que está no máximo de pressão. Então, esse é um valor variável aonde que a gente trabalha. O sinal 4 a 20 é menos afetado por ruídos elétricos e pela resistência nos fios de sinal. Então, por isso que são bastante utilizados eles. Mas é bem utilizado quando o sinal precisa ser transmitido por longas distâncias, tá? Compensação, o sinal de 0 a 10 volts é outro padrão comum da indústria. Os transdutores de pressão com saída de tensão têm um condicionamento integral de sinal que proporciona uma saída muito mais elevada do que os transdutores em milivolts. E nisso a gente vai trabalhar com isso em controle de malha aberta e controle de malha fechada. Já lembrando apenas, né, passando um pouco para vocês o que é o significado. Quando eu trabalho com malha aberta, eu estou trabalhando com mais manual, aonde que eu tenho um manômetro mecânico, eu tenho uma válvula onde que ela vai ser regulada mecânica, certo? Então eu consigo abrir ela e consigo olhar o meu valor de pressão pelo, né, o meu manômetro. Compensação, quando eu trabalho em malha fechada, eu não dependo da ação humana, eu estou completamente todo automatizado dentro da instrumentação. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um sinal no meu transmissor aqui, aonde que ele vai emitir um sinal de 4 a 20 mA para o meu CLP de entrada, e na minha saída ele vai emitir um sinal para a minha válvula reguladora, certo? De pressão. Então, essa válvula, através do meu vapor, ela vai me indicar. Ela também é calibrada, tá? E ela vai me indicar quantos porcentagem que eu vou abrir essa válvula ou fechar. Exemplo, eu estou aqui no meu supervisório, né? E eu vou falar assim, eu quero 50% de vapor dentro da minha caldeira. O que eu vou fazer? O meu transmissor vai me emitir um sinal. Desse sinal, eu vou colocar aqui 50% e ele vai mandar essa válvula abrir ou fechar para 50%, aquecer e aumentar a minha pressão da minha linha, certo? Pessoal, conseguiu entender mais ou menos o que é um controle em malha aberta e um controle em malha fechada? Positivo, professor. Beleza? Então vamos lá. Controle de malha aberta, vou falar mais um pouco. Não monitorado e resultado do processo, aplica um sinal de controle pré-determinado, então aquele ali já está determinado, tá? Não considera a evolução do processo para determinar o sinal de controle, é impreciso e não adapta a variações externas. Se ele tem uma variação ali, né, eu tenho que abrir mais, abrir menos, não vai, né, ter essa variação. É simples e barato, pois não envolve muito equipamento sofisticado. Compensação, o controle de malha fechada, ele é monitorado continuamente, então é o tempo todo em controle de monitoramento, então ali ele vai estar mandando sinal sempre e o processo ajusta a ação do controle, utiliza sensores para estabelecer a realimentação, compara o sinal de saída com o sinal de entrada, gerando um sinal corrigido e compensa erros. Tem saída constante, é robusto e é complexo, né, e bem mais caro. E quando a gente entra parte em calibração, todos, né, esses sinais a gente vai trabalhar com calibração, todos esses equipamentos, certo? Eles são calibrados. Professor, mas como que eu calibro um pressostato? A gente tem os nossos calibradores, tá? Aqui, nossos medidores, na verdade, para calibração. E nisso eu vou passar um vídeo, tá? E a gente vai falar mais um pouquinho como que é feito essa calibração.
Só um minutinho, deixa eu só passar as propagandas. Hoje eu vou estar explicando como que se faz a calibração de um indicador de pressão, no caso um manômetro, tá? Com a bomba de pressão, que é essa bancadinha aqui, que tem esse leme. Eu vou estar explicando como que funciona, tá? Então aqui tem duas câmeras, tem essa e essa câmera. As duas vão trabalhar com a mesma pressão. Aqui o leme, eu vou zerar ele, o curso dele todinho, tá? Com isso aqui aberto, eu não posso esquecer, tá? Isso aqui sempre aberto. Vou zerar ele todinho, para quê? Para tirar o ar do sistema, todo o ar do sistema, para não ter diferença de pressão de uma câmera para outra. Vou vir e vou puxar todo o leme para trás aqui, puxar a água, tá vendo? A água vai abaixar. Para eu ter curso para colocar pressão na bancada, né? Gerar a grandeza de pressão aqui, com a bomba de pressão. Beleza, chegou no final do curso aqui. Eu venho aqui com a mão mesmo, fecho. Fechei. O manômetro aqui, apesar de estar com teflon ou veda-rosca, como vocês entenderem mais fácil, eu apertei com a mão, tá? Nada aqui foi apertado com chave. Então tudo aqui é apertado com a mão. Venho aqui pro meu PC, que é o meu equipamento padrão, vou fazer a configuração dele para começar a calibração. Vou ligar ele. Venho em entrada, pressão, P1 e a câmera 4, que é essa daqui, ó, a de 5.000 PSI, né, a C4. Selecionar a calibração que eu vou fazer em bar e beleza, ela começa lá, 5.000 PSI. Vou dar um 0, beleza, tá zerado. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a gerar pressão, já que lá tá fechado a recipiente da água, vou começar a colocar 1 bar de pressão no meu manômetro, tá? Beleza, para mim aqui tem 1 bar de pressão, e o meu PC tá marcando, ó, 1 bar de pressão, assim, 0,99, 1 bar de pressão, tá legal. Vamos agora colocar 2 bar de pressão. Então, estou colocando no olho, então vai ter um erro de paralaxe, porque dependendo de onde que eu estou olhando e do jeito que eu olhar, pode estar um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, depende do ângulo. Então, sempre tentar olhar o mais reto possível para o manômetro e vou continuar subindo a escala aqui. É claro que, de acordo com o seu processo, tem sua criticidade, mas no meu aqui tá bem legal para que eu trabalho com grandeza, né, de 0 a 10 bar, então para mim tá batendo bem legal o valor do manômetro com o instrumento padrão, no caso PC507, 4 bar, 5, 6 bar, beleza, 7 bar, 8 bar, 9 bar e agora 10 bar, beleza? O erro aqui no meu instrumento está dando de 0,06, para mim, no meu processo é um erro insignificante, já que a gente trabalhando de bar em bar, né? E raridade também, meu processo vai chegar em 10 bar. Mas aí o manômetro aqui tá legal, tá marcando correto. É claro que existem os erros de paralaxe que eu não posso estar considerando, mas afinal é isso que eu faço a comparação do meu PI, né, meu indicador de pressão, com o meu equipamento padrão, no caso do meu PC507. Então, pessoal, a calibração, né, de pressostato é um procedimento técnico que verifica se o instrumento está com características corretas. É importante para garantir a precisão de leituras, tá, do instrumento,
e o desempenho do equipamento. E qual que é a sua importância dessa calibração? Evitar o quê? Evitar acionamentos indevidos que podem comprometer processos industriais, garante que o equipamento funcione de maneira otimizada, evitando desperdícios, garante o quê? A conformidade com normas técnicas, evita falhas e acidentes, reduz custo com manutenção e substituição de equipamentos, prolonga a vida útil dos equipamentos, evita paradas não programadas na produção. Quando eu tenho uma calibração a calibrar, a calibração de pressostato é necessária para o controle de medição de processos, compressores, vasos de pressão, caldeiras, equipamentos, tá? E etc. Quando eu trabalho aqui com a minha parte de calibração do pressostato, o que eu vou fazer na minha calibração? Eu vou estar alimentando, tá? Eu vou estar alimentando o meu positivo, tá? O meu positivo. Vou estar alimentando o meu negativo, certo? Isso está sendo aqui na parte de trás, aqui onde que eu faço a minha ligação aqui do meu equipamento. Desse equipamento, ele vai estar ligado lá dentro, né, do meu relógio aqui, onde que ele vai fazer o meu sinal. E eu vou trazer uma válvula de vapor, ou uma válvula, ou desculpa, uma válvula de... Calma aí, pessoal, só um minutinho. Uma válvula de ar comprimido, tá, pessoal? A garganta tá ficando ruim, pessoal. Vou trazer uma válvula de ar comprimida aqui, vou trazer uma encanação de ar comprimida aqui e vou alimentar ele e vou fazer a minha medição aqui no meu multímetro, ou no meu multiteste, ou no meu sinal que vai medir 4 a 20 para ver se ele está fazendo todo esse estabelecimento. Aqui ele vai falar mais um pouco corretamente como que é feita essa calibração, tá? A forma que ela é feita, ele vai falar só um pouco aqui, de forma que é feita a ligação, certinho, para vocês entenderem. Deixa eu só passar ele para frente aqui, só um minutinho. Quem espera mais de suas viagens merece o BTG. Olá, quem espera mais de um cartão merece o Ultra Blue BTG Pactual. Olá, galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu irei mostrar para vocês na prática o funcionamento do PIT, o nosso transmissor e indicador de pressão. Iremos aprender a fazer a ligação elétrica, a ligação pneumática, a parametrização do PIT, a configuração do multicalibrador e o monitoramento das variáveis do processo. Desde já peço que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal e vamos à prática. Para efetuar a ligação elétrica do PIT, iremos utilizar uma fonte de 24 volts de corrente contínua, um resistor de 250 ohms conectando o polo positivo da fonte ao positivo do transmissor e o negativo da fonte ao negativo do transmissor. Além disso, para fazer a configuração do PIT, iremos utilizar um calibrador Palm, onde será conectada as suas garras no positivo e no negativo de comunicação do transmissor. Para a ligação pneumática, precisaremos de uma fonte de ar comprimido, conectada na entrada da válvula reguladora de pressão e a saída da válvula iremos ligar na entrada do lado de alta do transmissor e também na entrada do multicalibrador. E no lado de baixa pressão do transmissor deixaremos aberto para a atmosfera. Agora iremos fazer a ligação elétrica, o positivo da fonte conectado ao resistor. Tá vendo, pessoal, da forma que ele vai fazer? Ó, ele vai ligar lá o positivo da fonte, vai fazer a ligação no meu aqui transmissor e ele vai fazer a medição, né? Então ele vai pegar os alicatezinhos do multímetro, ele vai fazer a leitura dele, quanto que ele vai estar o seu range. O resistor será ligado ao positivo do transmissor. O negativo da fonte conectado ao negativo do transmissor. Na ligação pneumática, iremos ligar
a saída da válvula reguladora de pressão na entrada de pressão do lado de alta do transmissor. O lado de baixo iremos deixar aberto para a atmosfera. E a outra parte da derivação iremos ligar na entrada do multicalibrador de pressão. Agora faremos a ligação da ponta de prova do calibrador nas entradas de comunicação do transmissor. Então iremos conectar uma aqui no positivo e a outra ponta de prova ao negativo. Agora, por meio do calibrador Palm, entraremos aqui no HPC 301. Iremos colocar para procurar o instrumento. Aqui ele conseguiu encontrar o SMAR LD 301, que é o nosso pitch. Clico nele. Ele abre essa tela de configuração. Primeiro parâmetro que iremos configurar será em relação ao display, ou seja, o que o instrumento vai ficar mostrando ao longo do tempo. Então aqui em display eu tenho duas opções para ele poder ficar mostrando. A primeira opção no display 1 é a saída em miliampere. A segunda opção no display 2 nós podemos colocar pressão, para ele ficar simultaneamente mostrando pressão e saída em miliampere. É enviar. Próximo parâmetro é em relação à faixa, ou seja, qual que é o range de medição que o instrumento vai trabalhar. Então vamos escolher qual que é a unidade de medida de pressão que iremos trabalhar. Aqui em unidade vamos selecionar pressão, em unidade vamos colocar PSI. É enviar. E agora nós iremos trabalhar com uma pressão variando de 3 a 15 PSI. Então aqui no valor inferior vou selecionar e colocar o valor igual a 3. E no VS, valor superior, eu quero trabalhar com uma pressão máxima de 15 PSI. É enviar e concluir. Agora aqui no multicalibrador, iremos aqui na parte de configuração, unidade de medida, e iremos selecionar a mesma unidade de medida que selecionamos no nosso transmissor de pressão. Então aqui a pressão está em bar, nós devemos colocar a mesma pressão, que no caso é PSI. Apertamos em Enter e damos o fim de configuração. Aqui também podemos observar que ele já está fazendo uma leitura de pressão fora de zero, mesmo sem a entrada de ar comprimido. Então precisamos dar o alto zero de pressão. Então viemos aqui em configuração, alto zero de pressão, Enter e Enter novamente. Então como podemos observar, a pressão agora sim ela está zerada. Agora por meio da válvula reguladora de pressão, iremos simular os valores de pressão, variando de 3 a 15 PSI. Também iremos ver o comportamento da corrente transmitida pelo transmissor, variando de 4 a 20 mA. Então aqui vamos aumentar a pressão na saída da válvula, até ele atingir aproximadamente a pressão de 3 PSI. Então, quando o instrumento está medindo uma pressão de 3 PSI, que pode ser observado tanto pelo multicalibrador quanto aqui pelo display do instrumento, ele vai estar enviando uma corrente de 4 mA, como pode ser observado aqui no display. Quando aumentamos essa pressão para 15 PSI, como pode ser observado no multicalibrador e também aqui no display do instrumento. Então, com uma pressão de 15 PSI, o pitch vai estar transmitindo uma corrente de 20 mA. Outra opção que nós temos aqui no Palm é vir em monitoramento e poder visualizar também esses valores. Então, atualmente ele está medindo aqui no PV
15 PSI e o instrumento está transmitindo uma corrente de aproximadamente 20 mA. E aqui no percentual da PV, ou seja, da variável de processo, ele atingiu, né, o valor máximo aqui de porcentagem, que no caso é 100% para 15 PSI. E quando ele estivesse medindo os 3 PSI, ele estaria em 0% da minha variável de processo. Então, galerinha, espero. Pessoal, vocês conseguiram entender como que é feita uma calibração? Opa, João. João levantou a mão. Sem querer. Foi sem querer. Vocês viram como é que foi feita então a calibração? Como que é funcionado o sinal de 4 a 20 mA? Então ele é um sinal variável, onde que ele vai estar trabalhando conforme a pressão que está passando pelo meu pressostato. E para mim fazer a calibração, né, eu vou usar, né, o Palmer, aonde que eu vou estar fazendo toda aquela alimentação dele e trabalhando dentro da calibração. Isso aí a gente trabalha aqui com vocês, né? Não é bem, né, o que a gente poderia, não tem aquele material específico como tem na prática. Então, isso era para ser passado na prática para vocês, né? Mas o que eu puder trazer para visualizar e abrir um pouco mais o conhecimento de vocês aqui, eu vou estar trazendo. Quando você vai praticando ali todo dia no seu serviço, mexe com um instrumento aqui, mexe com outro ali, você vai pegando essas experiências, né, na parte de calibração de instrumentos, ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário que vocês querem dizer sobre a aula? Não, só que a aula foi muito top. Tranquilo? Deu para compreender mais ou menos, né? A parte de calibração do pressostato, o que é um pressostato, né? O manômetro, a forma que eles são trabalhados e utilizados dentro da empresa, uma malha aberta, uma malha fechada, né? Eu trouxe esse resumo todinho para vocês, né? Por mais que é uma aula de 40, 50 minutos, né? Mas o que eu puder, né? Tá trazendo para vocês em curto prazo, eu quis trazer para vocês agora nesse momento, ok? Eu quero, então, né, agradecer a vocês, né, desejar uma boa noite, um bom descanso, né? Essa hora eu sei que é uma hora mais complicada, das 9 às 10 da noite. Assim que tiver uma hora disponível dentro do meu horário, tá mais cedo, eu vou estar transferindo a aula de vocês para mais cedo. Às vezes ajuda a facilitar para vocês na web, pode ser? Beleza. Beleza? Então, quero agradecer Cristiano, João Carlos, Thiago, Elcio, né? Dia 2 estarei aí na unidade de vocês. Se vocês quiserem dar um pulo lá, tá? No Senai. Estaremos lá para trocar algumas ideias. Vou estar falando com o professor presencial de vocês também, né? E tirar algumas dúvidas das turmas que temos aí em Goianésia, ok? Um abraço, um bom descanso, galera. E até a nossa próxima aula. Beleza, professor. Boa noite. Bom descanso também. Boa noite, até mais.